vi que a reação do meu marido foi tipo assim, não, é coisa da cabeça dele, não tem ninguém lá, tipo, deixa isso pra lá. Eu achei um pouco estranho. E eu falando, caramba, você não vai lá ver e tal. Comecei a pedir pra ele poder lá ver. E ele me ignorando, falando que não, que era pra eu fazer o menino dormir, que ele ia passar lá, que tava tudo bem, que era besteira na cabeça dele, que não sei o quê. Eu falei, já que você não vai olhar, então eu vou lá olhar eu. Porque o meu filho não era de fazer isso, meu filho também era só uma criança inocente. Se ele viu, né, ele tava falando. Então eu ia acreditar nele e eu ia lá ver, mesmo que fosse algo da imaginação dele, eu queria ter certeza. Só que eu deixei o meu filho lá no chão e quando ele viu, o meu marido viu que eu tava indo pro quarto, ele meio que veio atrás de mim pra tentar me impedir. Só que eu já tinha chegado no quarto. Quando eu cheguei no quarto, eu vi que o vão do guarda-roupa do meu filho e da parede tava meio aberto. E o guarda-roupa dele era afastado porque eu não gostava de móveis encostando em parede, mas não era tão afastado assim. E aí eu, obviamente, fui lá olhar o que tava acontecendo, porque o guarda-roupa estava tão afastado. E o meu marido atrás de mim, não, deixa isso pra lá, vamos embora. Só que outra coisa que eu reparei, a cortina da janela do meu filho, que o meu quarto do meu filho tinha uma janela, estava voando, sendo que eu tinha fechado a janela porque estava frio. A janela alguém tinha aberto. Quando eu olhei atrás do guarda-roupa, tinha um homem atrás do meu guarda-roupa. Eu comecei a gritar, eu levei um susto e eu gritei e o homem gritou. E o que tá acontecendo aqui? O que é isso? E aí eu fui pra trás do meu marido. Só que o meu marido, ele não se assustou. Tinha alguém dentro da nossa casa de madrugada, dentro do quarto do nosso filho, a janela estava aberta. Só que assim, ele não se assustou. E a pessoa não parecia ser morador de rua, nem parecia que ia roubar nada. E aí eu comecei a tentar sair do quarto falando que eu ia chamar a polícia, eu vou chamar a polícia, que não sei o quê. E aí o cara que tava atrás do guarda-roupa, que parou de frente pro meu marido, eu tava atrás do meu marido e eu olhando pra ver o tempo todo se ele não ia arrumar uma coisa assim do tipo, eu tava desesperada. Ele foi e falou, olha, eu não vou ir preso por causa de você não, pode dar um jeito de contar pra ela. Aí eu já olhei assim e falei, cara, meu marido não tá assustado. Ele também não tá fazendo nada. Não parece que ele entrou aqui pra poder roubar. Ele tá olhando pro meu marido parado assim. E eu fui e falei, o que tá acontecendo aqui? Eu já, né, entendi que não era uma pessoa desconhecida, pelo menos não pro meu marido. E comecei a perguntar o que tava acontecendo aqui. E meu marido começou a jogar a culpa em cima de mim. Falando que tinha me avisado que era pra eu voltar pra dormir. Falando que tinha avisado que isso era coisa do nosso filho. Que quem procurava achava. E que agora eu tinha descoberto. E eu falando o que tá acontecendo, o que tá acontecendo. E aí o cara que tava atrás do guarda-roupa começou a falar que ele tinha conhecido o meu marido no trabalho. Ele começou desde o início, tá? Pra me deixar bem ciente. Olha, eu conheci seu marido no trabalho. Nós começamos a ter uma relação, né? Como você pode perceber, você é cornaflex. E aí ele decidiu se mudar pra cá porque ele não tava mais tendo dinheiro pra poder pagar o tempo todo. E esse menino, esse cara, né, morava com uma amiga. Então ele não podia frequentar o apartamento dele. Então ele resolveu se mudar pra lá. E ele sempre deixava a janela do quarto do nosso filho, que era uma casa, dava pra poder pular, aberta. Ele entrava de madrugada, quando eu estava dormindo